Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais uma aula e agora a aula do revisaço. É o revisaço super preparado. Porque aqui, bicho, a gente vai trabalhar as questões que realmente caem em prova. Não é? Meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de legislação aqui do meu, do seu, do nosso, da plataforma Estou Preparado, a melhor plataforma online, né, de Pernambuco. Eu já vou dizendo que, meu amigo, já posso dizer que até pode ser até do Nordeste, viu? Já posso dizer porque aqui, na nossa plataforma, você tem todo o suporte até a tua prova. O professor Isaqueu Silva te dá todo o suporte até a sua prova. É o professor zumbi, porque o cara não para. É 24 horas te ajudando a realizar teu sonho, que é passar em um concurso público. Mas vamos lá, vamos terminar, né? Terminar de falar. Está se falando demais, professor Emanuel Tadeu, e vamos trabalhar questões. E vamos iniciar com as questões de direito constitucional. Primeira questão. Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do poder legislativo. Letra A. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, eleitos segundo o princípio majoritário. Questão está o quê? Errada. Errada, Emanuel. Mas o Senado compõe-se de representantes dos estados, do Distrito Federal e não dos territórios. O erro está aí. Territórios. Então, ó, se liga. Com o Poder Legislativo, ele é formado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem duas casas. A Câmara dos Deputados, que representam o povo, e eles são eleitos por um sistema proporcional. Senado, que representa os estados e o Distrito Federal, e são eleitos pelo sistema majoritário. Então, letra A é errado por conta de territórios. Letra B. Cada unidade da federação, com representação no Senado Federal, elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Questão o quê? Certíssima, né? Então, letra B, a questão está correta. Então, cada estado e o Distrito Federal poderão eleger 3 senadores com mandato de 8 anos e mais 2 suplentes. Então, cada senador é eleito com 2 suplentes. C. Então, letra B, correto. C. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário. Olha o erro aí. Né? A Câmara dos Deputados realmente compõe-se de representantes do povo, mas são eleitos pelo sistema proporcional e não pelo sistema majoritário. Letra D. O número de representantes de cada unidade da federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritária. Errado. Forma paritária quer dizer igual. Só quem é eleito de forma igual são os senadores. Os deputados são eleitos de forma proporcional ao número de cadeiras disponibilizadas pelo Estado, pelo Distrito Federal ou até mesmo pelo território, que lá só pode ser eleito até 4 deputados, tá certo? Então, para os deputados, podem ser eleitos pelos territórios. Senado, não. Então, letra D está errado. Letra E. Cada senador será eleito com 3 suplentes. Não! Tem que ser 2 suplentes. Segunda questão. Olha aí agora sobre o poder judiciário. Então, saímos do poder legislativo, fomos para o poder judiciário. Isso quer dizer o quê? Que o edital, por exemplo, de Goiânia, do edital de PM Bahia, que é a base do nosso revisaço aqui, os editais são enormes, meu amigo, porque já vai poder legislativo, poder judiciário. Então, o edital veio para torar. Mas vamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou
edital para promoção de 5 juízes de direito para uma entrância mais elevada na carreira. De acordo com a sistemática constitucional, essas promoções devem observar. Ora, pessoal, independente de ser juízes, ser magistrado ou não, no caso dos servidores públicos efetivos, civis, só existem 2 tipos de promoção. Ou o cara é promovido por antiguidade, ou ele é promovido por merecimento. São as 2 formas de promoção de servidor público. No caso do magistrado, a Constituição ainda determina se o indivíduo, se o juiz aparecer 5 vezes alternadas ou 3 vezes consecutivas, ele deverá ser, obrigatoriamente, ele deverá ser promovido, desde que tenha 2 anos, no mínimo, na respectiva comarca e esteja dentro da lista, o quíntuplo, da lista de juízes mais antigas. Então, para os juízes, você tem outros requisitos a mais para determinar a promoção por merecimento. Mas, em regra geral, a promoção de qualquer servidor público, ou ele é promovido por antiguidade, ou ele é promovido por merecimento, tá? Então, logo a letra A correta, alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. Letra B, apenas critério de merecimento está errado, que é merecimento e antiguidade. Letra C, apenas critério de antiguidade está errado, que é antiguidade e merecimento. Letra D, alternadamente os critérios de antiguidade, merecimento e sorteio. Não existe esse tipo de promoção de sorteio, E letra E diz apenas o critério de sorteio, também estaria errado. Terceira questão. Em suas relações internacionais, diversos princípios regem a República Federativa do Brasil. Assinale qual alternativa é a correta. Meus amigos, prestem atenção. Aí estamos falando dos chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Oxe, Emanuel, princípios fundamentais? Não sabia não que existia princípio e princípio fundamental. Não é só princípio, não fundamento. Cuidado para não confundir. Veja, o tema é princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E esses princípios fundamentais dividem-se em 3. Fundamentos, que estão no artigo 1º, objetivos, que estão no artigo 3º, e princípios de relações internacionais, que está lá no artigo 4º. Para cada ponto desse existe um bizuzinho. Fundamentos, ó o bizu, só se diva plu. Só se diva plu. Só, soberania. Si, de cidadania. Di, de dignidade da pessoa humana. Só se diva, vá. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Plu, pluralismo político. Objetivos. Co-ga-er-pro. É outro bizu. Quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir, agora. Co-ga-er-pro. Aí o G. Garantir o desenvolvimento nacional. Co-ga-er. Erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais. Co-ga-er-pro. E promover o bem de todos. Tá certo? Então, esses são os objetivos. E os princípios? São 10. 10 são os princípios de relações internacionais. Bizu. Ainda não comprei recus. Ainda não comprei recus. A. De autodeterminação dos povos.
de independência nacional. D, ainda de defesa, né, nacional. Não, ainda não. Não de não intervenção. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, ainda não comprei, perdão. O ruim aqui é que não tem o meu quadro, eu fico perdido. A, de autodeterminação dos povos. I, de independência nacional. D, defesa. Não, de não intervenção. De concessão de asilo político. De prevalência dos direitos humanos. E de igualdade. Então, comprei. De repúdio ao terrorismo e ao racismo. COO, cooperação para o progresso da humanidade. E S, solução pacífica dos conflitos. Então, vamos lá, né? Bora lá aos 10 princípios. Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação para o progresso da humanidade e solução pacífica para os conflitos. 10 princípios. Então, letra A. Bora ver quais são os princípios aqui. Letra A. Concessão de asilo político e independência nacional. Então, a letra A já está correta. Letra B. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não é princípio de relação internacional, é objetivo. Artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional. Objetivo. Artigo 3º. Erradicação da pobreza. Objetivo. Artigo 3º. Lembrar, objetivos COGAERPRO. Beleza? Então, letra A. Vamos lá. Assinar a alternativa correta, considerando as disposições da Constituição Federal quanto aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Letra A, logo de cara, certíssimo, né? É o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que se refere à inviolabilidade do domicílio. Então, a casa, em regra, é asilo inviolável, ninguém pode penetrar. Só lembrando que esse conceito de casa, ele é abrangente, né? Então, é casa também, é asilo inviolável. Qualquer compartimento habitado, então eu tenho a própria casa, eu tenho um barco, eu tenho um trailer, também é asilo inviolável. Aposento ocupado de habitação coletiva, que é isso? Quarto de hotel, quarto de motel, quarto de pousada e compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Escritórios, consultórios. Então, tudo isso é asilo inviolável. A regra é pela inviolabilidade. Mas existem exceções, que eu posso violar sem autorização do morador, que são flagrante delito, desastre, prestação de socorro, esse daí em qualquer horário e determinação judicial somente durante o dia. Questão letra A, correta. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo ou subsidiariamente à indenização por dano moral ou à imagem. O que está errado aí é essa subsidiariamente. O que isso quer dizer?
Quer dizer que eu posso ter o direito de resposta, mas a indenização por dano material, moral à imagem está condicionado ao direito de resposta. Está errado. Eu vou ter direito de resposta, é assegurado o meu direito de resposta proporcional ao agravo, além de uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, inclusive, essa indenização pode ser cumulativa, eu posso pedir danos morais, materiais e a imagem, ou ela pode ser isolada. Ou eu pedir danos materiais, ou danos morais, ou dano à imagem. Então, o erro está aí nesse subsidiariamente. C. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Olha o erro aqui da questão, ele diz: entidades civis de internação coletiva, inexistindo tal garantia nas entidades militares. Então, essa assistência religiosa é nas entidades civis e militares de internação coletiva. Letra D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Olha o erro aí. Salvo em todos os casos. Não é salvo no último caso. Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é uma questão aqui, essa questão foi letra de lei. Muito comum em provas de IBFC e do IDIB. Então, se liga. Tem que estudar doutrina, mas tem que fazer o decoreba dos dispositivos. Não tem como, pessoal. Você lê a lei e estuda a doutrina. Então, você vai decorar o dispositivo e também vai estar estudando doutrina. Então, só para vocês se ligarem aí, para vocês anotarem aí. Letra A, inciso 11. Letra B, o inciso 5º. Letra C, o inciso é o 7º. Letra D, o inciso é o 12, todos lá do artigo 5º da Constituição Federal. À luz do que disciplina a Constituição Federal sobre a organização da República Federativa do Brasil. Letra A. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. À luz do que disciplina a Constituição Federal sobre a organização da República Federativa do Brasil. Pessoal, organização da República Federativa do Brasil se refere à organização política e administrativa, que inicia lá no artigo 18. É um dispositivo que muitos alunos, quando veem, botam logo a mão na cabeça. Putz, grilo, é bronca. É bronca por quê? Porque nesse caso é pouca doutrina e muito decoreba. E decoreba mesmo. Por que eu digo decoreba? Porque você vai ter que decorar, preste atenção. Competências privativas da União, competências exclusivas da União, competências comuns, competências concorrentes, competência dos estados. Então, meu amigo, é uma série de competências que você vai ter que decorar. Não dá para estar todos os bizus, porque isso é um curso de resolução de questões. Mas os bizus que eu puder dar em cada alternativa aqui, não te preocupe que eu vou facilitar a tua vida. Então vamos lá. Letra A. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais,
mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de emenda à Constituição. Então, vou te ensinar agora o caminho das pedras. Preste atenção. Tanto os estados como os municípios, eles podem incorporar-se, eles podem subdividir-se e eles podem desmembrar-se. Então, eu estou falando tanto estado como município. Eles podem desmembrar-se, subdividir-se e incorporar-se. Qual é a diferença do procedimento do estado para o município? Estado. Faz-se um plebiscito ao Congresso Nacional, tem que ser ao Congresso, não é nem a Câmara nem ao Senado, é o Congresso. A população diretamente interessada. A população disse sim. Aí vou ter uma lei complementar federal. Acabou-se. Então eu preciso de quê? Plebiscito, lei complementar federal, para que o Estado possa incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se. Município é diferente. Eu crio uma lei estadual, uma lei ordinária estadual, para que o município possa subdividir-se, incorporar-se ou desmembrar-se. Faço um estudo de viabilidade. Faço um plebiscito lá do Congresso Nacional e depois vou ter uma lei complementar federal. Entenderam aí? Então, o que modifica a diferença entre Estado e município? Lei estadual e viabilidade. Só muda isso. Então, vamos lá. O erro aqui da letra A é o quê? Por meio de emenda. Não é por meio de emenda, é por meio de lei complementar federal. Letra B. A criação, a incorporação, a fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Opa, beleza. Determinado dentro do período determinado por lei complementar federal. Beleza. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Beleza. Após divulgação dos estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Certíssimo. Letra B, certíssimo. É assim que vai funcionar a incorporação, o desmembramento e a subdivisão. Certíssimo, letra B. Letra C. Poderão ser instituídas pela União mediante lei complementar regiões metropolitanas. Pela União, não. Isso é competência do Estado. Então, o Estado pode criar regiões metropolitanas, micro-regiões, aglomerados urbanos, desde que seja por lei complementar. Cuidado, porque outra forma de fazer essa questão é colocar por lei ordinária, por medida provisória. Não. Os estados podem criar regiões metropolitanas, micro-regiões, aglomerados urbanos, por meio de lei complementar. Então, está errado aí, porque fala que é a União. Negativo. Letra D. No âmbito da legislação concorrente, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados não poderão exercer sua competência legislativa suplementar. Errado. Onde os estados não poderão. Meus amigos, a ideia é o seguinte, quando se fala em competência concorrente, é a competência que tem a União, os estados e o Distrito Federal de legislarem sobre determinadas matérias. Exemplo, direito tributário, financeiro, urbanístico, econômico, previdência social, juntas comerciais, produção e consumo. Só que a União, ele vai fazer a norma geral. A União vai elaborar a norma geral.
e o Estado vai elaborar a norma específica. Se a União não elaborar a norma geral, o Estado poderá elaborar a norma geral e a norma específica, exercendo o que a gente chama de legislação plena. Então, presta bastante atenção. A União, na competência concorrente, elabora normas gerais, leis gerais. Os Estados, concorrentemente, elaboram leis específicas, norma específica. Se a União não elaborar a norma geral, o que vai fazer? O Estado vai ficar esperando de braços cruzados? Não. Elabora a norma geral e a norma específica, exercendo sua legislação plena, ou chamada legislação suplementar. Então, errado, letra D. E. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte intermunicipal? Não, o transporte municipal. Intermunicipal é pelos municípios. Quem vai organizar isso é o Estado, não é o município. O município, ele organiza o transporte individual e o transporte coletivo de interesse local do município e não intermunicipal. Intermunicipal é vários municípios, não é? Então, está errado, letra E. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Compete à União legislar sobre. Meus amigos, a gente vai fazer o seguinte, preste atenção. Nessa questão, eu vou deixar para o próximo bloco, para a gente não interromper aqui a linha de raciocínio, que eu vou dar alguns bisus para vocês, tá certo? Então, no próximo bloco, a gente continua aí com o nosso revisaço do Super Preparado. Valeu? Até mais!